Terça-feira, como você bem sabe, é dia de fatos da semana aqui no Revista. Doutor Eduardo já está aqui com a gente. Tudo bom, querido? Bom dia. Bom dia. Como é que você está? Eu tô ótimo, e você? Então tá bom, tudo Tranquilo. certinho. Vamos introduzir o nosso primeiro tema? A gente vai falar sobre a manobra que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez para conseguir a aprovação da redução da maioridade penal. Veja no VT. A redução da maioridade penal é um tema que divide opiniões de especialistas e cidadãos. Quem é contra diz que a redução da idade penal é um equívoco e que não se pode usar os adolescentes e jovens como bode expiatório de um problema que também os afeta, já que eles são as maiores vítimas da violência. Quem defende argumenta que se há maturidade para questões como votar, também há para outros assuntos e que jovens de 16, 17 anos já são plenamente conscientes das consequências dos seus atos. Bem, em meio a muitas discussões, o texto aprovado na madrugada de quinta-feira, dia 2 de julho, prevê baixar a idade penal em casos de crimes hediondos, como estupro e sequestro, homicídio doloso com intenção de matar e lesão corporal seguida de morte. O texto foi resultado de uma manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, para reverter a derrota de proposta similar que havia sido votada 24 horas antes, que também incluía tráfico de drogas, terrorismo, tortura e roubo qualificado, com armas de fogo, por exemplo. A retirada desses delitos deixou a proposta mais branda e facilitou sua aprovação. Vamos falar sobre esse assunto com toda certeza. A gente não vai discutir neste momento, né, doutor Eduardo, a redução da maioridade penal em si. Sobre esse assunto a gente já falou aqui no programa. A gente vai comentar essa manobra que foi feita dentro do Congresso para conseguir essa aprovação. E eu queria saber do doutor Eduardo, antes de mais nada, quer dizer que agora, além de ser o país do jeitinho brasileiro, a gente vai ser o país das pedaladas? Além de pedalada fiscal, agora a gente vai ter pedalada regimental? Como é que é isso? Você sabe, Regiane, que eu tive pensando esses dias, a respeito depois da votação da questão aí da redução da maioridade penal, eu acho que o principal problema que o Brasil enfrenta não é necessariamente a crise econômica que nós estamos passando, porque todos os países passam situações semelhantes. O problema é a crise institucional, política que vem se instalando no país. Esse eu acho que é o maior problema, porque o que nós percebemos, na verdade, a política e os políticos, quando eles são eleitos, ou seja, os políticos quando são eleitos, eles têm um objetivo, né? Eles têm um norte. E qual é o norte? Melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo maior da política e do político. Essa é a ideia. O problema é que nós estamos percebendo é que estão deformando a política e os políticos. Hoje, os políticos buscam o poder a qualquer custo, né? Essa manobra que foi feita, que de uma certa forma ela está contemplada na Constituição, ou seja, o Eduardo Cunha, ele não é uma pessoa, ele não é uma pessoa completamente sem esclarecimentos jurídicos mesmo, porque ele é advogado, né? É óbvio que ele tem toda uma assessoria, e essas pedaladas regimentais que foi até atribuída a ele, ela tem aí uma fundamentação jurídica. Porque nós temos que entender que havia duas situações a serem julgadas. Uma primeira situação que era um substitutivo. O que era um substitutivo? Na verdade, é algo que uma PEC, é um projeto de lei que vem apresentado e depois ele é modificado. E na hora da votação, passa pela Comissão de Constituição e Justiça e é mandado para o plenário. Passou pela Constituição e é mandado pelo plenário. E tinha passado pela Constituição. Quando se remeteu para o plenário, se remeteu àquela PEC emendada, ou seja, alterada. Tá. Não foi uma emenda constitucional, ou seja, a original.
ele mandou o substitutivo, que na verdade dentro de uma regra é dessa forma que tem que ser feito. E esse substitutivo, a partir do momento em que ele foi rejeitado por 303 votos, faltavam 5 votos a favor da redução da maioridade, mas precisava de um mínimo. Precisava de 2/3 da Câmara, ou seja, tem um quórum mínimo para poder passar aquela PEC. E aí o que aconteceu? Esse substitutivo, ele foi rejeitado. Quando ele é rejeitado, ele não é o principal. O principal estava por vir. E o que aconteceu? Nesse principal, que é a emenda constitucional, que foi a segunda que passou pela Câmara no dia seguinte, ou seja, 24 horas depois, já foi colocado como uma PEC principal, ou seja, como a emenda constitucional principal. Então, se você for lá, não só para o regimento, mas sobretudo para a própria Constituição, a Constituição, ela contempla um dispositivo legal, dizendo o seguinte, que aquela matéria, ela não pode ser submetida à apreciação da Câmara no mesmo ano, só no ano seguinte. Só que não foi a emenda que foi submetida, foi justamente o substitutivo, ou seja, essa PEC emendada, entendeu? A emenda constitucional, ela foi submetida no dia seguinte, com as movimentações políticas que ocorreram na madrugada de um dia para o outro, eles conseguiram 20 e poucos votos a mais e essa PEC acabou sendo aprovada. Óbvio, a emenda constitucional foi aprovada, mas tem que passar por mais uma votação na Câmara e depois por mais 2 votações no Senado. Já se prevê resistência no Senado em relação a isso. Então, essa é a primeira votação. Nós temos que passar pela segunda votação dentro da Câmara, que provavelmente vai passar. Agora, o que acontece com essa redução da idade da maioridade penal? O problema é que, na verdade, não estão pensando nas consequências. Ou seja, e o Eduardo Cunha, ele está nessa trajetória. Todo mundo percebe claramente de que ele quer ser candidato à presidência da República em 2018 pelo PMDB. Que ele quer ganhar, no ponto, né? Os Eduardos são complicados. É Eduardo Paes e Eduardo Cunha. O Leite os Eduardos são... Eduardo já é complicado. Então, o que acontece? É óbvio que ele está preparando e está pavimentando, né, para que ele possa chegar a esse objetivo. E de que forma você faz isso? Ou seja, tudo aquilo que a sociedade quer, eu contemplo a sociedade. Isso, a questão da redução é uma exigência da sociedade. Aliás, as próprias pesquisas demonstram isso, né, que 87% da população quer que reduza. Só que a sociedade, ela não pensa no desdobramento disso. Eu vou dar um exemplo. Qual é o tipo que causa mais morte no país? Acidente de trânsito, correto? Ou seja, é o que diz as pesquisas e os resultados. Quando você reduz a maioridade penal, você também reduz a capacidade das pessoas obterem outros direitos, dentre eles dirigir. Ou seja, obter a carteira de habilitação. Então, esse é o problema que pode ocorrer aí na frente. Da mesma forma que você reduz para que as pessoas possam punir a partir dos 16 anos, você também pode aumentar a quantidade de acidentes de trânsito em função da redução da maioridade penal. Mas isso também está contemplado na PEC? Não, mas o problema não é isso, é uma questão de direitos. Ou seja, estão lá contemplados no artigo 5º da Constituição. Ou seja, a partir do momento... Se pode... Mas isso automaticamente vai entrar no pacote, então? Isso vou te falar. Se pode mais, pode o mês, ou menos. Se eventualmente reduziu a maioridade penal e por qualquer razão com 16 anos queira tirar uma habilitação, ele entra com mandado de segurança no Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai ser discutido essa questão no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Com certeza. Então é uma consequência. Quando você cria obrigações, tem os deveres e as obrigações, mas também tem os direitos que você tem que resguardar. Então esse é o grande problema que eu vejo, é o desdobramento dessas questões. Isso pode trazer, né? Nós estamos numa adolescência extremamente complicada, né? Extremamente complicada. Por quê? Porque, na verdade, droga, né? Bebida, essa coisa cada toda. Vez menos consciente. Né? Então, eu acho que essa é a questão que podemos fazer uma radiografia neste momento.
Tá certo, mas muita coisa vai acontecer em termos de discussão em cima desse tema ainda, né? Afinal de contas, se teve uma votação na Câmara ainda, tem que ter outra, tem o Senado, tem a sanção da presidente, quer dizer, tem muitas coisas que ainda podem fazer com que essa proposta não passe. E outros PECs também que estão para ser. Agora, vamos ver a opinião de um especialista. Essa reversão do resultado da votação, dessa proposta da redução da maioridade penal, será que mostra fragilidade nas decisões do nosso Congresso? Vamos dar uma olhada na opinião de João Alexandre Pechansky, ele é professor de Ciência Política da Faculdade Casper Libero. Veja aí. A maioridade penal indica uma nova forma de fazer política no Brasil, onde tem cada vez mais relevância o conjunto dos parlamentares, especialmente a Câmara dos Deputados. Agora, o Eduardo Cunha, no contexto de uma crise econômica e crise de visão da política, uma crise da imagem da Dilma Rousseff, nossa presidente, conseguiu espaço para impor, de uma maneira forçada, um novo papel do Legislativo e da Câmara dos Deputados, que começa a ter iniciativa de votação, iniciativa de proposta. O problema, no modo como isso está sendo feito, é que ele tem prescindido de uma discussão mais ampla das pautas que ele tem colocado para votação. A redução da maioridade penal é um tema complicado, envolve, por um lado, um aspecto criminal. Em que medida nós vamos responsabilizar criminalmente pessoas de entre 16 e 18 anos de uma forma que não vinha sendo feita até agora? E em que medida, por exemplo, essa responsabilidade criminal também vai ter um impacto, uma responsabilidade civil? Se nós vamos autorizar esses jovens a comprar bebida no bar, por exemplo, isso que não existe hoje na regra, ou se eles vão poder dirigir antes da hora. Outro problema no modo como isso tem sido feito é que os procedimentos não estão claros. Nós tivemos uma votação da redução da maioridade penal, teve um resultado que não era o resultado esperado pelo Eduardo Cunha, para logo depois ter uma nova votação. Em que momento isso aconteceu? O que o público entende desses regimentos? Em que medida nós aprendemos e consolidamos a democracia com isso? O terceiro problema, o parlamentarismo que está sendo, de certo modo, imposto aqui nesse processo, não pode prescindir de uma reformulação do modo como a votação para o parlamento se faz. Ou seja, nós hoje temos vícios nessas votações, a sobre-representação de alguns estados em relação a outros estados, o papel do Senado que não é muito claro e certamente não é totalmente democrático. Essa discussão não pode deixar à míngua a nossa democracia. Tem várias questões realmente muito mais complicadas, né, complexas dentro desse tema, né, doutor Eduardo? A gente vê a questão da redução da maioridade, você falou de poder dirigir ou não, mas tem também a questão das bebidas que ele acabou de dizer e outras questões criminais depois que podem ser consequências disso. Eu acho que essa questão de bebida não é nem o problema foco, eu diria que é tudo aquilo que na verdade produz um resultado, a consequência do resultado. Claro. Por exemplo, se a pessoa bebe e dirige, nós já sabemos o que acontece. Então esse é o grande problema. Agora, há de salientar uma questão. Eu não acho e não penso que o Eduardo Cunha esteja totalmente errado em relação da forma que ele está conduzindo a Câmara dos Deputados, por uma única e simples razão. Porque se o deputado, ou seja, se os congressistas trabalham é porque trabalham. E se não trabalham, a sociedade reclama porque eles não trabalham. Então, o que acontece? Eles estão dando, em tão pouco tempo, ele está dando a resposta. Está fazendo o papel dele. Ou seja, mal ou bem, mas está fazendo, está dando resposta. E é isso que está acontecendo. Tanto é verdade que houve uma inversão de valores. A pesquisa que apareceu agora recentemente de popularidade, o Eduardo Cunha está com 70 e poucos % de aprovação da sociedade. 10, né? E a Dilma com 9. 10 era, agora está com 9. Nessa altura do campeonato ele está com 8, com 7. Então esse é o grande problema. Então eu não nessa vejo diferença, como a gente está vendo aí, ainda vai ter muita coisa para acontecer em cima disso, como a gente falou, e a própria discussão sobre se é legítimo ou não, se está no regimento, isso também vai continuar, porque a oposição vai atrás do STF, inclusive, para tentar anular, né, essa segunda votação. Agora a gente vê uma presidente cada vez mais fragilizada, né? E dando a cara a tapa na medida em que ela está colocando aí uma entrevista falando sobre os mais variados assuntos. Você acha que ela mostra força nesse momento com as respostas que ela deu em cima desses temas todos que foram abordados? Ou você mostra que ela está cada vez mais perdendo força e precisando se explicar para ver se consegue melhorar a sua popularidade? Essa entrevista foi uma resposta da reunião de ontem. Quando ela se vê diante de uma movimentação
em favor do impeachment, não só uma movimentação de rua, mas, sobretudo, uma movimentação de congressistas, da oposição, de pessoas do próprio partido insatisfeitas, daqueles que dão o embasamento, né, que é o PMDB e outros partidos, também, de uma certa forma, dando uma resposta contrária daquilo que o Planalto quer ouvir, né, através dos resultados das votações. Então, o que eu percebo é que ela só foi a público dar essa entrevista porque ela foi pressionada pelos líderes políticos da reunião que foi convocada ontem. Com toda certeza, porque hoje ela está viajando, já está indo para a Rússia, para o BRICS, aquela coisa toda, né? E volta só no final de semana. Então, na minha opinião, foi exatamente isso. Não, porque ela não foi para a mídia espontaneamente, ela foi sob pressão, isso não tem a sombra de dúvida. Né? Agora, o que acontece? Quando ela faz a afirmação, eu não vou cair, né, diz Dilma, de uma forma reiterada, né, eu conheci uma pessoa, né, ou seja, aliás, a sociedade toda conheceu o ex-presidente que caiu pela arrogância, prepotência por causa de um Fiat Elba. Né? Então, eu penso o seguinte, nesse momento não é o momento da presidente agir com arrogância e prepotência, achar que ela está certa em tudo que ela fez. Na verdade, não está. O que ela tem que agora mostrar a humildade, talvez a mesma humildade que o ex-presidente Lula se demonstrou nos 2 mandatos, porque, queira ou não queira, o que ele fazia? Por mais que possa ter sido um estelionato, 8 anos de gestão, mas de qualquer forma ele conduziu a política, né, ou conduziu todos os problemas que ocorreram, mensalão, petrolão e daí por diante, mas de qualquer forma, sempre na conversa. O problema e ele ia para a rua, né? O problema da Dilma que é uma pessoa de gabinete, né? Uma mulher que na verdade não faz política, não tem experiência política, né? Ela tem experiência de gabinete. Então o que eu vejo é que a Dilma, a cada movimento, ela está numa areia movediça. A cada momento que ela se movimenta, ela afunda mais. E tem exatamente isso que está acontecendo. Então agora não é momento de medir força, por exemplo, com as centrais sindicais, não é momento de medir força com os movimentos sociais de rua, né, de protesto, com os congressistas, os oposicionistas. Então, para mim, esse não é o momento certo. O momento é que, na verdade, de se envergar diante de uma situação e falar, vamos consertar o que está errado. Né? Então, acho que para o Brasil, sobretudo, um impeachment nessa altura do campeonato é um desastre, é um retrocesso de 10 anos. Agora, como eu disse logo no início, como nós percebemos que as políticas públicas não é predominante nesse país, e sim as políticas mais rasteiras, né? Os políticos, na verdade, eles estão atrás. E aí sou obrigado a concordar com o próprio Lula, quando ele fez aquela declaração dizendo o seguinte, que o PT só está atrás de cargo, né, e de salário. Né? E é verdade, ou seja, não só o PT, mas todos os partidos políticos. Né? A partir do momento que a pessoa vende... o Brasil já notou isso também, né? A partir do momento em que você vende a alma para o diabo, e nós conhecemos bem essa expressão, ou seja, você vender a alma para o diabo, e eu acho que os partidos políticos, os políticos sobretudo, vendem a alma para o diabo várias vezes. Né? E não entregam. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos pela frente é, primeiro, não só passar o país a limpo, como de fato está sendo passado, e a gente não aprende na alegria, só aprende no sofrimento, não tem outro jeito. Então, eu acho que, primeiro, os políticos têm que se conscientizar de que eles estão lá a bem de um serviço público. E não serviço próprio. Não a bem do serviço próprio para poder enriquecer, para poder conquistar outras coisas, ou mesmo roubar, como muitos fazem lá. Eles estão ali para poder, de interesse público, sobretudo para atender os anseios, as necessidades de uma sociedade. Eu acho que isso tem que estar incutido e na consciência dos políticos. Se não, e o Brasil, ou seja, a população, o cidadão, ele tem que aprender a votar. Ele tem que saber que tem que eleger alguém que efetivamente possa ter esse perfil, que possa ter essa característica e, sobretudo, com princípios éticos e princípios morais, que esses estão no fundo do baú. A gente realmente não pode perder a esperança de que essas pessoas de fato existem
infelizmente são em menor número, mas a gente tem que continuar com essa esperança de que elas estão aí, que elas vão entrar para tentar consertar essas situações que precisam ser arrumadas, porque realmente a desesperança está geral, né? Vamos continuar perseguindo, né, esse futuro melhor. Vamos ver se ele vem. Tá certo. Doutor Eduardo, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, sempre bem-vindo. Na terça que vem, Marise te acompanha, tá bom? Vou ficar, mas não tem problema. Mas eu sei que você mata a saudade com ela também, né? E daí daqui 2 semanas eu tô de volta pra gente bater esse papo sempre necessário. Obrigada, viu? Um beijo pra todos. Contatos no Face, Eduardo César Leite. É só dar uma curtidinha lá, acompanhar e trocar ideias, né? Tamo junto. Obrigada, meu querido. Ótima semana pra você, viu?